O poder da esposa que ora. Capítulo 18. Sua paternidade. Quando pedi a meu marido que me falasse sobre os seus temores mais profundos, uma das coisas que ele mencionou foi o medo de não ser um bom pai. Creio que é algo que os homens em geral tendem a sentir, disse ele. Ficamos tão envolvidos com o nosso trabalho que tememos não ter feito o que devíamos para nossos filhos. Ou temos medo de não fazer as coisas suficientemente bem, ou de deixar de fazer algo. O problema aumenta com os adolescentes. Temos medo de não saber comunicar-nos com eles, por nos julgarem velhos ou sem importância. Fiquei comovida com isso e resolvi orar para que fosse um bom pai. Creio que minhas orações fizeram alguma diferença porque tornou-se mais paciente com nossos filhos, e menos inseguro quanto às suas habilidades de pai. Ele foi ficando cada vez menos tenso, e mais capaz de alegrar-se com eles. Tornou-se menos cheio de culpa e menos zangado quando havia necessidade de discipliná-los, e mais capaz de incutir sabedoria na vida deles. Ele percebe agora que qualquer defeito em nossos filhos não é necessariamente um reflexo de seu valor como pai. Pensamentos de fracasso e incapacidade levam muitos pais a desistir, ir embora, ou se tornar prepotentes por excesso de esforço, ou a desenvolver uma atitude passiva, ficando então em segundo plano na vida dos filhos. Isso pode ser especialmente esmagador para um homem que já se sente fracassado em outras áreas. As mães também ficam oprimidas com sentimentos de incapacidade, mas só as mais profundamente perturbadas abandonam, ignoram ou magoam os filhos. Isso ocorre porque, desde o momento da concepção, temos a oportunidade de dar muito de nós mesmas para suas vidas. Nós os carregamos no útero, nós os amamentamos e cuidamos deles quando recém-nascidos, nós os guiamos, ensinamos e amamos tanto que estabelecemos um elo com eles desde o início. Os pais não têm esse privilégio, e muitas vezes sentem que estão começando do lado de fora, tentando entrar. Se ao mesmo tempo estiverem gastando muito tempo e energia tentando consolidar suas carreiras, estarão mais propensos a sentir-se afastados e inúteis. Nossas orações podem ajudar a corrigir esta situação. Você já teve alguém que orasse a seu favor quando não conseguia pensar direito, e depois de essa pessoa ter orado, passou a ver com clareza? Experimentei isso vezes incontáveis. Acredito que é isto que pode acontecer com nossos maridos quando oramos por seu desempenho como pais. Se estiverem torturados pela dúvida, sentindo o peso da responsabilidade, poderemos minimizar essa situação com as nossas orações. A oração pode ajudá-los a obter uma clara perspectiva do que significa ser um bom pai e abrir a porta para a orientação do Espírito Santo sobre como lidar com os desafios que surgem nessa missão de pai. Meu marido lembrou-se de um incidente específico em que sabia que minhas orações por ele como pai fizeram grande diferença. Isso aconteceu quando nosso filho, Christopher, tinha cerca de 7 anos e o apanhamos numa mentira. Sabíamos que era preciso tratar do assunto, mas além de um coração arrependido, queríamos que ele nos contasse toda a verdade. Ele não fez nada disso. Naquele momento, Michael queria dar-lhe uma lição, mas não sabia o que fazer e pediu-me que orasse. Enquanto eu orava, as coisas se tornaram muito claras para ele. Com Chris observando, Michael desenhou um triângulo com uma figura de Satanás. Deus e Christopher, cada um numa das pontas. Ele descreveu a seguir o plano de Satanás para Chris e o plano de Deus. Ilustrou em seguida como a mentira faz parte do plano de Satanás, o qual Chris estava seguindo. Descreveu em detalhe as consequências de aceitar o plano de Satanás, que significava afastar-se de Deus, e isso abalou tanto o menino que ele não suportou e confessou a mentira com o coração completamente arrependido. Michael disse que sabia, que sem esse quadro claro enviado por Deus, ele não teria sido capaz de tocar o coração do filho como precisava. A melhor maneira de ser um bom pai é conhecer o seu Pai Celestial, e aprender a imitá-lo. Quanto mais tempo o homem passa na presença do Senhor, sendo transformado à sua semelhança, tanto maior influência terá quando estiver com os filhos. Ele terá um coração de pai porque compreende o coração do pai. Isto poderá ser difícil se o seu marido não tiver um bom relacionamento com o seu pai terreno.
A maneira como o homem se relaciona com o pai geralmente afeta sua relação com Deus Pai. Se foi abandonado por ele, pode sentir-se abandonado por Deus. Se seu pai era distante ou pouco afetuoso, pode ver Deus como distante e indiferente. Se duvidava do amor do pai, pode ficar também zangado com Deus Pai. Os eventos do passado relacionados ao pai podem servir de barreira para impedi-lo de conhecer realmente o amor do pai. Tudo isto irá refletir-se na sua relação com os filhos. Ore para que seu marido venha a ter maior compreensão do amor de seu Pai Celestial, e seja curado de quaisquer mal-entendidos que subsistam em seu coração e em sua mente a respeito disso. Onde o pai falhou e ele culpou a Deus, peça ao Senhor para curar essa enorme mágoa. A Bíblia diz: a quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Provérbios 20 versículo 20. A não ser que perdoe o pai, ele ficará nas trevas e não saberá ser o melhor pai para os filhos. Seu pai não precisa estar vivo para corrigir essa relação, pois o que importa é o que está em seu coração quanto a ele. Ore para que ele tenha a atitude certa para com o pai terreno, a fim de que nada impeça a sua relação com Deus Pai. Os homens nem sempre compreendem como eles são importantes para os filhos. Eles sentem algumas vezes que só existem para provê-los de bens materiais. Porém, a importância da influência do pai jamais deve ser subestimada. O modo como ele interage com os filhos irá modificar a vida deles para o bem ou para o mal. Irá mudar a vida dele também. Pois, se fracassar como pai, sempre carregará esse sentimento de fracasso em seu coração. Se for bem-sucedido, não poderá haver sucesso maior em sua vida. Oração. Senhor, ensine meu marido a ser um bom pai. Oriente-o naquilo que estiver em desacordo com a sua vontade e ajude-o a perdoar seu pai. Dê-lhe a revelação do Senhor e a vontade de conhecê-lo como seu Pai Celestial. Faça com que ele se aproxime e passe tempo na sua presença, para tornar-se mais semelhante ao Senhor, compreendendo o seu coração de pai, cheio de compaixão e amor por ele. Faça com que seu coração nutra esse mesmo tipo de sentimento para com seus filhos. Ajude-o a equilibrar misericórdia, juízo e instrução como o Senhor faz. Embora exija obediência, o Senhor reconhece logo o coração arrependido. Faça com que ele também seja assim. Mostre-lhe quando deve disciplinar e ajude-o a ver que quem ama o filho cedo disciplina. Provérbios 13 versículo 24. Que ele nunca provoque seus filhos à ira, mas os crie na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6 versículo 4. Oro para que sejamos unidos nas regras que impomos a nossos filhos, e estejamos de acordo sobre como eles devem ser educados. Oro para que não haja brigas ou discussões sobre como cuidamos deles, e as coisas que acontecem em suas vidas. Dê-lhe habilidade na comunicação com os filhos. Oro para que não seja severo, duro, cruel, frio, abusivo, não comunicativo, passivo, crítico, fraco, desinteressado, negligente, irresponsável e indiferente. Ajude-o, em vez disso, a ser bondoso, amoroso, brando, cordial, interessado, seguro, afetuoso, compromissado, forte, coerente, confiável, comunicativo, compreensivo e paciente. Que ele possa exigir e inspirar seus filhos a dar-lhe honra como pai, para que as vidas deles possam ser longas e abençoadas. Senhor, sei que passamos uma herança espiritual para nossos filhos. Que a herança espiritual transmitida por ele seja rica na plenitude do seu Espírito Santo. Capacite-o a modelar claramente um andar de submissão às suas leis. Que ele possa alegrar-se nos filhos e desejar que cresçam nos seus caminhos. Ser um bom pai é algo que ele quer muito. Oro para que o Senhor lhe conceda o desejo do seu coração. Ferramentas de poder. Provérbios capítulo 17 versículo 6 diz: Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Provérbios capítulo 3 versículo 12 diz: Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem.
Provérbios capítulo 23 versículo 24 diz: Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio nele se alegrará. Provérbios capítulo 29 versículo 17 diz: Corrige o teu filho, e te dará descanso, dará delícias à tua alma. 2 Coríntios capítulo 6 versículo 17 diz: Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.